Olá pessoal, eu me chamo Luiz Felipe Bastos, atualmente tenho 40 anos de idade, sou engenheiro civil, pós-graduado e atualmente eu sofro um processo criminal de estupro de vulnerável. Logo de antemão eu vou deixar a matéria para vocês aí, porque saiu na televisão, falando sobre o meu caso e só aparece o de costas. Foi surpreendido pelos policiais do Segurança Presente em Niterói, em casa, no bairro de Neves, em São Gonçalo. Contra ele, havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável. Já precisava ir até a delegacia, estou com mandado de prisão. O motorista de aplicativo de 39 anos é acusado de estuprar uma passageira de 38 ao final de uma corrida em Niterói. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Ela teria ido a um bar, em determinado momento ela quis ir embora, então uma amiga também foi junto com ela, Ela relata que não lembra muito das coisas, inclusive não lembraria também de ter deixado, o momento que deixou a amiga na residência dela, e que em determinado momento ela teve dificuldade de efetuar o pagamento do aplicativo, momento então que efetivamente teria acontecido a consumação desse crime. A vítima denunciou o caso na delegacia de Niterói no dia seguinte ao crime. Em depoimento, a vítima contou que não conseguia ter controle sobre os próprios atos e movimentos e que acredita ter sido dopada por Luiz Felipe. Pelo aplicativo, ela viu que a corrida encerrou na casa do motorista. Segundo a mulher, ele a ameaçou e disse que já que ela não estava conseguindo pagar a viagem, que ela teria que pagar de outro jeito. A vítima tomou o coquetel anti-HIV e pílula do dia seguinte. Mas, apesar disso, um mês depois, descobriu estar grávida do estuprador. Posteriormente, ela conseguiu fazer o pedido na justiça e efetivou o aborto legal. Luiz Felipe foi conduzido para a delegacia de Neves, onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele vai responder por estupro de vulnerável por conta da incapacidade de reação da vítima, já que ela tinha consumido bebida alcoólica e ainda poderia estar dopada. E atualmente sou eu aqui, mostrando meu rosto para vocês e para dizer o quanto tem erros processuais, o quanto a parte técnica, jurídica, da qual eu confiava tanto, foi tão ruim comigo, tão maldoso e malicioso, e que existe uma agenda ideológica instaurada dentro do judiciário que é gritante e desesperador, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é onde, para mim, de longe, entre todos os estados, é o que mais atualmente milita. Eu queria poder falar sobre alguns pontos e questionar, primeiramente, e depois provar para vocês que eu era inocente. E provar mesmo, porque eu não tive oportunidade, junto à minha advogada, de fazer isso. Eu sempre fui um homem muito honrado, criado rigorosamente por uma senhora e pelo meu avô até os 10 anos de idade, meu grande herói, inclusive. Eu sempre me mantive na linha como um ser humano exemplar, de excelente caráter, onde nunca ninguém questionou o meu caráter de forma nenhuma. E eu tenho diversos amigos na qual souberam do que aconteceu comigo e me estimaram sorte, desejavam sempre o melhor para mim, que não acreditavam nem no que estava acontecendo comigo por me conhecerem e saberem o tipo de pessoa que eu sou. Então vou fazer alguns vídeos e vou falar alguns pontos, alguns questionamentos que eu tenho para fazer, e isso é para vocês, não é para o judiciário. O judiciário já está me condenando, meu caso já está na STF, eu estou perdendo na STF, e eu sei que não tem volta. Eu sei que não tem volta, eu vou voltar para a cadeia. Eu peguei uma pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias, sendo inocente. A tortura que eu passo psicológica, vocês nunca vão fazer ideia. A grande maioria. E a verdade é que eu anseio pela morte todos os dias da minha vida, desde que aconteceu isso, porque eu perdi absolutamente tudo que eu tinha. E é no sentido literário. Tudo. Eu perdi tudo.
Se eu não tenho a minha avó hoje, que é somente eu e ela, e eu e minha advogada tentamos explicar isso para a juíza, muitas vezes, inclusive, sem minha avó hoje, eu tenho que morar na rua. E é sério, é na rua mesmo. Não tem como, repito, não tem a mínima possibilidade de eu cometer qualquer crime. Eu sou um homem muito honrado, muito bondoso, que sempre procurou fazer as coisas certas. Eu e minha família, nós pagamos sempre os nossos impostos. Mesmo com os bilhões de impostos colocados em cima de nós, todo santo dia, nós arcávamos e éramos pessoas humildes por conta disso, porque não sobrava praticamente nada. Sempre trabalhei, sempre estudei. Meus últimos 13 anos da vida foram de muito trabalho e muito estudo, porque logo depois da faculdade eu fiz minha pós-graduação e comecei a estudar para concurso da Polícia Civil, porque a intenção era fazer a Polícia Federal. Mas se eu passasse para Civil, eu acho que eu nem iria para Federal. E eu estava pro caminho, eu estava direcionando um caminho correto, bom, porque eu tinha sonhos a fazer, eu tinha coisas a conquistar, estava conquistando, perdi uma noiva, estou perdendo esse apartamento, minha avó luta contra o câncer e eu que sempre vi as coisas da minha avó, eu vou provar isso tudo para vocês, vou mostrar. Só que as coisas mais voltadas para mim, mostrar o tipo de pessoa que eu era, eu vou deixar para o último vídeo porque é um pouco maçante para algumas pessoas. Eu quero primeiro mostrar para vocês que é a parte muito mais importante, que inclusive ajuda vocês a não passarem por isso também, sobre o meu processo. Então, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre o boletim de ocorrência feito, e no segundo vídeo eu vou falar sobre o depoimento delas na delegacia, onde o Ministério Público depois pega e leva para a juíza, promotora, inclusive, para uma juíza, inclusive, e no segunda instância eu tive uma desembargadora no meu caso. E, infelizmente não posso mostrar coisas que eu encontrei e eu não tenho nem o que falar, sincero, sério, muito sério, eu não tenho nem o que falar sobre isso, porque causa até um desespero. No terceiro vídeo eu vou falar as coisas que eu tenho para falar e mostrar as provas suficientes, onde essa promotora do Ministério Público, na qual era um órgão para proteger a sociedade, ela protege somente uma agenda ideológica. Pesada, maligna demais. E eu falo isso sem medo nenhum, porque eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo do ser que me criou. Dele eu tenho medo. Não tenho medo do judiciário. E não é por falta de respeito, porque eu respeito a instituição. Existem excelentes advogados, existem excelentes juízes, excelentes desembargadores, ministros, já não posso falar muito, porque dessa parte mais acima eu não conheço, desconheço. Mas eu sei que existem pessoas de caráter em todos os âmbitos profissionais. Mas tem pessoas muito maldosas também sendo infiltradas e perpetuando-se no poder. E isso aqui é só para mostrar para vocês. Eu queria muito que vocês olhassem o vídeo da minha acusação no YouTube e vissem os comentários das pessoas que comentaram no vídeo lá. E não tinha, obviamente, eu me defendendo, meu advogado falando do meu caso, não tinha nada. Era só a acusação ali que eu estuprei, eu era um suposto estuprador de uma mulher, no Uber, que eu trabalhava de Uber na época. Olhem os comentários. Eu preferia ser julgado em júri popular do que pelo próprio judiciário, que era para ser muito mais técnico. Mas as pessoas mataram exatamente tudo o que aconteceu ali. Questionaram por que a mulher lembra de uns fatos e não lembra de outros, como é que ela foi parar no banco da frente do carro, por que ela não gritou, por que ela não correu. Muitos questionamentos. Muita mulher hoje em dia paga com sexo. Eu fui assediado constantemente dentro do meu carro. E muito. Quase que diariamente eu era assediado no meu carro. Muitas vezes eu não dava o telefone. Por algumas vezes eu pedia telefone. Isso acontecia. Mulheres me davam o telefone, às vezes eu aceitava, às vezes não. Era se eu gostasse ou não, eu era solteiro.
Zero problema. A Uber não proíbe ninguém de ter um relacionamento desde que seja algo consensual, porque eu não sou funcionário da Uber, não tenho carteira assinada. Eu era um colaborador da Uber. Então não tinha problemas. Eu tinha 11.154 viagens no aplicativo, sem uma reclamação de assédio durante 5 anos de aplicativo. Para quem não sabe, e para quem é motorista aplicativo, homem ou mulher, vai saber que 11 mil viagens é muita coisa. Mas assim, muita coisa. 11 mil. Para vocês terem uma ideia, o recorde, se eu não me engano, teve um ano que teve um recorde aí, que teve um rapaz que ele tinha 30 mil viagens no aplicativo em um ano. Eu tinha 11 mil em 5 anos. Mas um recorde no Brasil é porque é algo extremamente gigantesco. Assim, o cara trabalhava 12 horas por dia sem um dia de descanso, praticamente no ano inteiro. É algo absurdo. Mas eu tinha 11 mil viagens, é muita coisa. Muita. Eu sempre estimei o fato de que uma viagem, a média de uma viagem por hora, você pega mais ou menos 3 passageiros por hora. Muitas vezes você só pega um. Se trabalhar na parte da manhã, no trânsito no Rio de Janeiro, no máximo 2. Você consegue fazer viagem em 1 hora. Eu tinha 11 mil. Então vocês tentem fazer o cálculo aí entre a média e a quantidade de viagens. Eu não tinha uma reclamação de assédio, eu tinha um selinho de respeito às mulheres dentro do meu carro. 70% das minhas viagens eram com mulheres. 70 ou 75, era muito alto. E eu sempre trabalhei mais voltado para a parte da noite e madrugada, porque era a parte onde o calor era menor, porque no Rio de Janeiro era intenso demais, eu não precisava ligar ar-condicionado, porque muita gente gostava de janela aberta, era mais arejado e fresco o ar. Guarda municipal de trânsito, era o tempo todo de manhã, apitando no seu ouvido, multando por qualquer coisa. Na cidade de Niterói não tinha radar, então eu conhecia muito bem todos os pontos de Niterói, e eu sabia onde eu poderia avançar, onde não tem ninguém passando, às vezes parava um pouquinho, ia devagarinho olhando para ver um cruzamento, depois seguia em frente, então eu sempre adiantava o meu serviço. Então, sem mais delongas, porque eu já me alonguei muito, eu vou falar sobre o boletim de ocorrência que ela fez. A mulher ela fala que ela lembra de aproximadamente dos 15 minutos que antecederam o desembarque. Eu peguei alguns pontos do boletim de ocorrência, onde ali eu já questiono demais e que já era meio que de se desconfiar, até mesmo um delegado. No caso, ela fez na delegacia da mulher. E aí também fica muito mais fácil isso. Lembrar aproximadamente dos 15 minutos, lembrar é você saber o que aconteceu. Se você lembra aproximadamente dos 15 minutos que antecederam o desembarque, você sabe o que aconteceu. Então você tem a possibilidade de gritar, de correr, de me agredir, de quebrar o meu carro, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela não fez nada disso. Uma sorte que eu dei gigantesca, né? Como é que eu vou adivinhar que ela não vai fazer nada? Não vai gritar, não vai se debater, não vai nada. Muita sorte. Eu dei muita sorte. Inclusive eu dei várias outras sortes depois. São vários questionamentos. Que se somado, você vê que beira o alucínio. Essa fala aqui, de lembrar dos últimos 15 minutos, depois ela vai modificando, sempre modificando. Porque ela fala depois no depoimento na delegacia, e aí ela vai com a mãe e com a amiga, e posteriormente falou frente à juíza. Nisso, o boletim de ocorrência que ela fez foi 5 meses e meio, quase 6 meses depois que ela já tinha feito aborto. Ou seja, ela teve tempo hábil e suficiente para conversar com a mãe e com a amiga dela para poderem chegar na hora lá e falarem coisas iguais. Tudo bem? Beleza. Só para dizer que o depoimento da delegacia e do boletim de ocorrência é totalmente o contrário do que elas falam para a juíza. Já não tem mais a palavra dopar, já não cita mais sobre efeito psicotrópico. Você pode ser uma pessoa inteligente, só que eu sou um homem corajoso. E eu vou te desmascarar aqui.
A mãe dela fala que ela estava com a pupila dilatada, porque ela chega em casa quebrando tudo, mas não tem uma foto, a mãe dela não leva ela para o hospital, sabendo do estado dela. Ah, eu nunca vi minha filha assim toda a minha vida. Beleza, porra, sua filha estava quebrando a casa toda. Por que você não pegou ela, botou dentro do Uber e levou ela para o hospital? Você voltou a dormir, não ficou preocupada com o estado psicológico dela, com a saúde dela? Simplesmente pegou, olhou para ela, viu que ela estava pupila dilatada, achou estranho, mas voltou a dormir. Tentou botar ela no banho, ela não quis tomar banho, só pegou e deitou. E você voltou a dormir. Isso a mãe dela. Ela relatando o boletim de ocorrência que a mãe dela falou. Pupila dilatada, ou seja, de uma pessoa que ou está sob efeito de drogas ilícitas, no caso cocaína, ou que foi topada por mim, né? Então elas estavam dando ênfase, tanto que a matéria mesmo já mostra para vocês que a ênfase é dopada. Os duas últimas situações é de uma canalice absurda, que aqui já mostra logo de cara que tem alguma coisa errada. Ela relata no boletim de ocorrência que eu possuía cicatriz de acne no rosto. Num carro de madrugada? Como é que ela conseguiu ver o meu rosto? Se eu não tivesse que ligar a luz do meu carro para ela poder me ver. Como? Eu desafio qualquer pessoa a entrar num carro de madrugada com alguém, olhar e tentar olhar no rosto da pessoa, principalmente você no banco de trás e a pessoa no banco da frente. Eu duvido. De onde ela tirou essa mágica? A não ser que eu tivesse ligado a luz interna do meu carro como eu liguei. Porque ela pediu para me ligar. Isso eu vou falar depois. E além da acne no rosto, que eu não tenho, inclusive, eu tenho uma tribal no braço direito. Uma mulher dopada ou embriagada, porque depois ela mudou para a versão para embriaguez, como é que ela acerta exatamente que eu tinha uma tribal no braço direito? Sendo que no discurso dela sobre embriaguez, que ela já tirou dopada, ela fala que ela não lembra de absolutamente nada. Ela só lembra que eu estava em cima dela com a calça arriada. E ela também. Somente isso. Eu tô com esse casaco aqui só para mostrar para vocês que esse casaco era que eu estava no dia. E por que eu sei que é esse casaco? Porque eu tenho esse casaco aqui desde os meus 18 anos de idade. E eu uso ele para trabalhar de noite. Eu usava, né? Porque eu fui banido no aplicativo. Esse casaco aqui, eu usava ele para trabalhar de noite, porque o vento à noite era sempre gelado. Então eu botava casaco para trabalhar. E esse casaco não me deixa com muito calor. Me deixa bem. Sensação térmica, ok. Eu estava com ele no dia. Da onde que ela tirou que eu tenho tribal no braço direito? E eu tenho. Tenho aqui e eu tinha tatuagem aqui no antebraço. Já tinha tatuagem no antebraço. Da onde ela tirou? Por que eu precisei tirar o casaco para poder me relacionar sexualmente com ela? Se eu só precisava abaixar a parte de baixo e cometer o crime. Da onde ela tirou que eu tenho tribal no braço direito? Como é que ela acertou direito ainda? Em estado de embriaguez? Só para relatar para vocês que quem pediu o aplicativo foi ela. Ela pediu o aplicativo. Quem conhece todo mundo aqui já pegou um Uber na vida, sabe que o motorista demora no máximo, na parte da noite, 3 minutos para poder chegar no local. De 1 a 3 minutos ele chega. Dependendo do local. Em Niterói, muito mais rápido. Eu demorei por máximo 2 minutos para chegar lá. Em 2 minutos ela consegue lembrar de fazer as coisas, botar parada para amiga dela, porque você, além de pedir o aplicativo, você tem que colocar o endereço da amiga dela adicionando. Muita gente não sabe nem fazer isso. Quantas vezes no carro alguém me pedia: moço, tem como você botar a parada para amiga aqui? Depois de me pedir para adicionar. Moço, posso botar uma parada aqui a mais? Pode. Para onde que é? A pessoa falava: não é um lugar perigoso ou muito longe? Pode sim. Ela, não sei fazer, tem como se fazer? Pegava o celular, parava o carro, botava para a pessoa. Ela conseguiu fazer isso. Adicionar a parada para amiga ainda. Pô, se a amiga dela tivesse pedido, né, para poder ficar um pouco mais deschavado, algo mais, né, assim, pô, você pediu o aplicativo, depois você não lembrar de mais nada, que coincidência. Então tem muitas lembranças, né? Consegue fazer muitas coisas, mas não consegue lembrar de outras. E o principal de todos, esse aqui é o principal, é o hospital. O hospital, ela chegou lá alegando que foi
estuprada e que estava grávida. Fez o exame e falou que estava grávida. Constou que estava grávida. O hospital foi conivente. Não precisa fazer boletim de ocorrência, não sei o que ela falou. A juíza também não chamou nenhum responsável na qual atendeu ela para depor lá no dia, não sabe-se o que foi falado. Mas ela conseguiu fazer o aborto de forma legal no hospital e saiu ilesa. O hospital ele dá acompanhamento psicológico para a pessoa. E assistente social. Ela não quis. Ela não quis. Eu passo por isso há 2 anos. Eu choro todo santo dia em saber que eu perdi muita coisa. Porque quando a polícia bateu na porta da minha casa, eu já estava noivo, eu estava namorando uma mulher, eu estava noivo dela, muito apaixonado, com pretensões de casar já, porque a gente tinha acabado de assumir noivado, e ela já estava pensando em se mudar para cá, depois de casarmos. Estava estudando para a polícia, então assim, eu estava bem. E perder tudo me deixou tão mal, porque não foi só a perda emocional e material. Aliás, foram 2 perdas, né? Emocional e material. Porque quando a polícia bateu na porta da minha casa, eu fui para uma cadeia sem nunca ter entrado em uma. Nunca entrei por agressão, discussão, nunca sofri um processo por ofender ninguém, nada. E aí fui preso dentro de casa, fui para a prisão, e nos 3 meses na qual respondi lá dentro, enquanto o processo dava-se andamento, o meu tio mais velho, que era meu padrinho, ele faleceu, e eu tinha ido 1 semana antes de ser preso no hospital visitá-lo. Eu estava em coma induzido no hospital na Tijuca. Eu saí do trabalho, que eu já estava trabalhando como engenheiro civil, e fui lá visitá-lo. Minha tia me recebeu e minha prima também. Elas estavam afastadas de nossa família, porque meu tio tinha brigado com a minha avó e ficou mais de 20 anos longe dela. E eu estava tentando fazer eles se reconciliarem, porque eu queria minha família junto. E elas me receberam, nós conversamos, e eu fui lá visitar meu tio. Meu tio estava em coma, induzido. E ali foi a última vez que eu o vi. Fui preso, fiquei na cadeia, meu tio morreu e ainda minha filha nasceu. Porque hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses e eu tinha engravidado 2 mulheres ao mesmo tempo. Essa mulher e uma mulher que eu me relacionava. Eu não tinha namoro na época, só ficava. E ela acabou engravidando. Como eu disse, eu era solteiro, não tinha namorada, mas eu me relacionava com uma pessoa esporadicamente. Eu ficava com essa pessoa do ano de 2023 praticamente inteiro. Em 2024, que eu comecei a me relacionar com a minha noiva, em abril de 2024. A mulher fez o boletim de ocorrência contra mim em maio de 2024. Meu relacionamento com ela foi dia 9 de novembro de 2023. Ela nem fez corpo de delito. Não fez. Não tem uma prova contra mim. Eu tô sendo condenado porque eu peguei uma juíza que deu causa ganha para ela, porque o comentário dela, da mãe e da amiga, eram uníssonos, que batiam tudo que elas estavam falando. E não, não estavam batendo. Inclusive, no meu depoimento, eu conseguia comprovar claramente que eu era inocente. Eu vou falar isso para vocês. Eu precisava de acompanhamento psicológico e eu não tenho de ninguém. Homem foi feito para aguentar todas as dores. Não é assim que a sociedade olha. É assim que a sociedade olha. A grande maioria das mulheres, hoje em dia, tem batido muito nisso, né? Mulher precisa ser defendida, mulher precisa ser amada, respeitada. Eu posso provar para vocês que eu respeitava mulheres, eu cuidava de mulheres, eu fui criado por mulheres, e é no plural também. Eu nunca tive nenhum problema na minha vida com nada. No segundo vídeo, eu vou fazer questionamentos sobre o depoimento delas na delegacia. Eu vou dar continuidade aos poucos para vocês poderem ver, tá bom? Então, por favor, olhem esse vídeo
e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Para mim é importante, não por eu me salvar, porque o judiciário ele é um chacal. Não importa o que a massa popular fala, é o que é decidido entre eles e ponto final. E eu respeito isso, não tenho o que fazer. A justiça, para mim, ela vem de Deus e ela vai vir no tempo certo. As pessoas, tanto que me julgaram de forma maliciosa, como a família dessa mulher e essa mulher, elas vão ter as suas consequências no tempo de Deus, não é no meu tempo. E foi como eu falei, para mim a morte é lucro, e muito lucro. Viver com isso que é pesado. E a população, ela se ajuda. E só vocês podem me salvar, porque eu vou parar dentro de uma cadeia por uma coisa que eu não fiz. Não sei se minha avó vai ficar viva até lá, porque ela tem o câncer dela, já é uma pessoa muito idosa, e eu não vou ter mais ninguém. Então, se vocês têm apreço por uma pessoa que é uma boa pessoa, que sempre lutou pelo certo, eu peço ajuda para que vocês me ajudem no futuro de alguma forma. Seja com palavras, oportunidade, não sei, eu perdi tudo. Perdi tudo.